Sejam bem-vindos ao canal Esqueletos da Sociedade. Vamos para mais uma noite de terror. Sam Turner chegou a Blackwater numa tarde de outubro, quando o céu cor de chumbo parecia grudar-se às colinas como uma segunda pele. A cidadezinha do Maine era tudo o que ele esperava. Ruas vazias, cortinas cerradas e um silêncio que pesava mais que o casaco encharcado de chuva. Ele veio para escapar do acidente que tirou a vida de seu parceiro no corpo de bombeiros, das garrafas de uísque que já não davam conta do vazio, dos olhos da filha morta que o encaravam no espelho todas as manhãs. Mas Blackwater guardava seu próprio segredo. O lago no centro da cidade era uma mancha escura, tão imóvel que parecia uma placa de vidro fumê. Os moradores evitavam falar nele, mas Sam ouviu o velho Gabe no diner da Rota 12 murmurar sobre almas presas nas profundezas. Águas que refletem o que você carrega por dentro, disse o homem, os dedos trêmulos enrolando um cigarro. Quem olha demais, vê. Naquela noite, Sam sonhou com o lago. Sonhou que a água subia em redemoinhos, formando rostos, o de sua filha, o de seu parceiro carbonizado, todos sussurrando a mesma palavra: volte. Na manhã seguinte, Sam encontrou uma criança na margem do lago. Ela estava parada, os pés descalços enterrados na lama negra, fitando algo além da superfície. O que você vê? Sam perguntou, a voz ecoando estranhamente. A menina virou-se. Seus olhos eram poças vazias, refletindo não o céu, mas uma cena. Sam, mais jovem, segurando uma garota de 6 anos pela mão, minutos antes do incêndio. Você deveria ter salvo ela, a criança disse, com a voz de sua filha. Quando Sam piscou, a menina havia sumido. Só restava uma pequena pegada na lama, cheia de água que borbulhava como ácido. A casa de Sam ficava à beira do lago, herdada de um tio que se afogou em 3 centímetros de água, segundo os boatos. Nas paredes, fotos antigas mostravam gerações de Turner, todos com os mesmos olhos arregalados, como se tivessem visto algo por trás do mundo. Uma noite, Sam ouviu passos no porão. Lá embaixo, encontrou um espelho coberto por um pano enegrecido. Quando o removeu, viu não seu reflexo, mas uma versão mais jovem de si mesmo, de uniforme de bombeiro, gritando enquanto chamas engoliam um corredor. Você deixou a porta aberta, sussurrou o reflexo, os lábios queimados se retorcendo. Ela chamou seu nome. Sam quebrou o espelho com um machado. Nos cacos, cada fragmento repetia a cena. Os moradores começaram a aparecer. Velhas com rosários de ossos, homens que sussurravam em línguas perdidas. Todos traziam oferendas. Fotos em preto e branco, cartas de suicidas, garrafas com líquido turvo. O lago cobra um preço por esquecer, explicou uma mulher de véu negro, deixando cair uma boneca de porcelana nas águas. Mas se você der a ele uma memória, ele te dá paz. Sam entendeu então. Blackwater era um cemitério de culpas. O lago devorava arrependimentos, mas em troca prendia pedaços da alma de quem ousava negociar. Na véspera do dia dos finados, uma tempestade engoliu a cidade. O lago transbordou, invadindo as ruas com água que cheirava a carne podre. Sam seguiu até a margem, uma lanterna na mão, e viu eles, figuras esguias emergindo das profundezas, feitas de lama e sombras, arrastando correntes de fotos rasgadas e cartas apodrecidas. Você nos deve uma memória, as vozes ecoaram, misturando-se ao vento.
Sam sacou uma foto do bolso, ele e sua filha, no parque, um dia antes do fogo. Leve, ele gritou, jogando-a nas águas. O lago rugiu, as criaturas se agitaram e, por um instante, Sam viu sua filha. Não a criança carbonizada, mas a menina de tranças, sorrindo. Vai embora, papai, ela disse, antes de ser puxada para as profundezas. Na manhã seguinte, o lago estava calmo. Sam não se lembrava do rosto da filha, nem do som de sua voz, mas as garrafas de uísque permaneciam intactas, e pela primeira vez em anos, ele dormiu sem sonhar. Na saída da cidade, um caminhoneiro parou para oferecer carona. Teve sorte, o homem comentou, olhando para o lago no retrovisor. Outros ficam presos na correnteza. Quando Sam virou-se para olhar, viu apenas seu reflexo no espelho e por trás dele uma silhueta aquosa, segurando algo que parecia uma pequena trança. Ravens Hollow era o tipo de cidade onde o passado se enterrava fundo, mas nunca apodrecia. Clara Mercer voltou para casa depois de 15 anos, puxada pela morte do pai. Um suicídio no celeiro da fazenda. O velho Silas Mercer deixara um bilhete rabiscado. Ela não vai me deixar descansar. Ninguém na cidade soube explicar quem era ela. A casa da infância ainda cheirava a milho mofado e gasolina. Enquanto arrumava os pertences do pai, Clara encontrou uma caixa de fotografias, imagens dela criança, a mãe desaparecida e um retrato rasgado de um espantalho no meio do milharal, com um sorriso costurado com arame. Na primeira noite, Clara ouviu os corvos. Não eram grasnidos comuns, mas algo que imitava risos. Seguiu o som até o milharal, onde a lua prateada revelou o espantalho. Ele era diferente. Suas mãos de palha agora seguravam uma foice enferrujada. E o rosto lembrava o do seu pai. No dia seguinte, ao perguntar na mercearia sobre o espantalho, os moradores evitaram seu olhar. Apenas o xerife Hawkins, um homem com olheiras de décadas de insônia, sussurrou: "Seu pai tentou queimá-lo, Clara. Foi o último erro dele." Ravens Hollow tinha regras não escritas. Número 1. Nunca entre no milharal após o pôr do sol. Número 2. Se ouvir alguém chamando seu nome entre as espigas, não responda. E número 3. Nunca olhe nos olhos do espantalho. Clara quebrou a terceira regra naquela tarde. Ao ajustar a câmera para fotografar o campo, viu na tela o espantalho virar a cabeça, lentamente, para encará-la. Quando baixou a câmera, ele estava de costas como antes, mas suas botas de borracha estavam sujas de lama fresca. Na biblioteca empoeirada da cidade, Clara descobriu recortes de jornais, desaparecimentos a cada 27 anos, sempre após uma má colheita. Em 1955, um menino foi encontrado pendurado no espantalho com os olhos arrancados. Em 1982, uma professora sumiu, deixando apenas um vestido ensanguentado. A verdade estava em um diário escondido no sótão. Ravens Hollow faz um pacto. Oferecemos um para salvar muitos. O espantalho escolhe, ele se alimenta da nossa culpa. Na véspera do equinócio, Clara acordou com o cheiro de terra podre. O espantalho estava em seu quarto, encostado na parede. Desta vez, seu rosto era uma mistura do pai e dela mesma. A foice brilhava sob a luz da lua. Correndo para o milharal, Clara entendeu.
O espantalho não era um monstro, mas um espelho. Ele absorvia a dor dos moradores. A mãe que fugira, o pai envergonhado, as crianças que riam dela na escola. Cada trauma era um grão plantado. E agora era a hora da colheita. Os corvos guiaram-na até um círculo de pedras no centro do campo. Lá, o espantalho dançava, rodeado por figuras encapuzadas. Os moradores, com velas e facões. Escolhemos você, Clara, sussurrou o xerife Hawkins, enquanto as espigas se fechavam como uma prisão. Na manhã seguinte, o milharal estava dourado e pacífico. Os moradores colhiam milho, evitando olhar para o centro do campo, onde um novo espantalho se erguia. Seus olhos eram botões de camisa azuis, a mesma cor dos olhos de Clara. Na mercearia, uma garotinha apontou para o campo. Mãe, olha o espantalho, ele acenou para mim. A mãe puxou-a pelo braço, murmurando a primeira regra de Ravens Hollow. Enquanto isso, nas profundezas do solo, algo esperava, paciente, faminto. Afinal, a próxima colheita seria em 2050. Black Harbor era uma vila de pescadores encravada entre penhascos negros, onde o rugido do oceano abafava segredos. Elliot Kane voltou após 20 anos, convocado por uma carta anônima. Sua irmã não se matou, ela foi escolhida. A irmã, Lena, havia se afogado em um antigo farol abandonado. Seu corpo encontrado com algas entrelaçadas nos ossos, como se o mar a tivesse costurado. A casa da infância de Elliot estava intocada. No quarto de Lena, ele encontrou um diário embaixo de uma tábua solta. A última entrada, escrita em letras frenéticas. Eles cantam nas paredes. O farol não é uma pedra, é carne. Na primeira noite, Elliot ouviu vozes vindo do porão, sussurros em harmonias dissonantes, como um coral subaquático. Ao descer, encontrou a parede coberta por uma teia de moluscos brilhantes, pulsando em ritmo de respiração. No centro, uma frase gravada à faca: o farol precisa de olhos para ver. No café da manhã, a única pessoa que falou com ele foi Ida, uma velha senhora cega que cheirava a salmoura. Sua família sempre foi teimosa. Lena não quis dar o que era dele. Então ele tomou. Quando Elliot perguntou quem, Ida apontou para o farol à distância, sua luz morta há décadas. O farol ficava em uma ilha acessível apenas na maré baixa. Elliot atravessou o caminho de pedras escorregadias, descobrindo que a porta estava selada com cordas feitas de cabelo humano. Ao cortá-las, entrou em uma câmara circular. As paredes não eram de tijolo, mas de ossos revestidos de limo. E no centro havia um espelho de água parada, refletindo não seu rosto, mas o de Lena. Ela falou: ele me deu para o coral, agora quer você. Antes que Elliot reagisse, a água o puxou para dentro. Quando emergiu, ensopado e em pânico, viu que o espelho agora mostrava centenas de rostos, todos desaparecidos em Black Harbor desde 1823. No arquivo da cidade, Elliot descobriu que o farol fora construído sobre um poço que canta. Em 1890, um diário de capitão descrevia criaturas com pele de lagosta e vozes de sereia, emergindo para negociar uma vida a cada lua cheia em troca de peixes abundantes. Os moradores concordaram. Os escolhidos eram levados ao farol e nunca mais vistos. Mas Lena
quebrara o pacto. Ela descobrira a verdade. As criaturas não comiam corpos, mas memórias. Cada vítima se tornava parte de um arquivo vivo, suas lembranças usadas para alimentar algo maior no fundo do poço. O diário de Elliot caiu no chão quando ele leu. O farol é só a boca. O verdadeiro Deus está abaixo. Na noite da lua cheia, Elliot foi encurralado na doca por moradores. Seguravam foices e redes, olhos vidrados como os peixes que penduravam para secar. Você vai completar o coral, disse o chefe dos pescadores, sua boca cheia de dentes afiados e irregulares. Elliot correu para o farol, mas as criaturas já estavam lá. Não eram lagostas nem homens, mas híbridos grotescos, braços com tentáculos, bocas sem lábios que cantavam em frequência que faziam sangrar os ouvidos. O poço no centro do farol pulsava e dentro dele algo maior que a ilha se contorcia, coberto de olhos bioluminescentes. Lena apareceu, seu corpo agora feito de água, algas e fragmentos de conchas. Eles me deram uma escolha, ser consumida ou me tornar parte do coral. Escolhi o coral, agora você vai escolher. Na manhã seguinte, os pescadores de Black Harbor comemoraram a maior captura de sardinhas em um século. Ninguém questionou o desaparecimento de Elliot. No farol, o espelho de água reflete duas figuras agora, Elliot e Lena, lado a lado. Seus rostos são apenas contornos de luz subaquática. Nas paredes, os moluscos cresceram, formando novas palavras. O arquivo cresce, o Deus abissal escuta. E nas docas, sempre ao anoitecer, as crianças brincam de imitar as vozes do mar, até que uma delas começa a cantar em harmonias perfeitas demais para uma humana. No extremo norte, onde o sol mal aparece durante os meses mais frios, havia uma pequena vila chamada Frosthaven. Isolada do mundo por montanhas intransponíveis e florestas geladas, a vila era conhecida por seus invernos implacáveis. Mas havia algo mais sinistro que Frosthaven. Uma lenda local falava de uma entidade conhecida como o Abraço do Inverno Eterno, uma força antiga que supostamente controlava o frio e exigia sacrifícios para manter a vila segura. Eleanor, uma meteorologista enviada para estudar as condições climáticas extremas da região, chegou a Frosthaven no início do inverno. Ela foi recebida com desconfiança pelos moradores que evitavam falar sobre a lenda. A única pessoa disposta a conversar era Ivar, um homem idoso que vivia à margem da vila. O inverno aqui não é natural, Ivar sussurrou, seus olhos fixos na neve que caía sem parar. Ele é vivo e ele está sempre faminto. Eleanor ignorou os avisos e começou seu trabalho. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, mas logo ela começou a notar coisas estranhas. As temperaturas caíam para níveis impossíveis e o vento parecia sussurrar palavras em uma língua desconhecida. À noite, ela ouvia passos na neve ao redor de sua cabana, mas quando olhava pela janela, não via ninguém. Uma noite, enquanto analisava os dados, Eleanor percebeu um padrão bizarro. As leituras de temperatura formavam símbolos estranhos, como se o próprio inverno estivesse tentando se comunicar. Ela decidiu investigar mais a fundo e, seguindo as coordenadas indicadas pelos dados, chegou a uma caverna nas montanhas. Dentro da caverna, o ar estava ainda mais frio
e as paredes eram cobertas por gelo que parecia pulsar com uma luz azulada. No centro da caverna havia uma figura gigantesca feita de gelo, com braços estendidos como se estivesse abraçando o ar. Eleanor sentiu uma presença avassaladora, como se a própria essência do inverno estivesse ali, observando-a. Ela tentou recuar, mas o chão de gelo rachou sob seus pés, revelando um abismo escuro. De dentro do abismo, algo começou a emergir, uma criatura feita de gelo e sombra, com olhos que brilhavam como estrelas distantes. A criatura sussurrou em uma língua antiga, e Eleanor sentiu o frio penetrar em sua alma. Quando os moradores de Frosthaven encontraram a cabana de Eleanor dias depois, ela havia desaparecido. Os instrumentos meteorológicos estavam congelados e as leituras mostravam temperaturas abaixo de qualquer escala conhecida. No chão havia uma única palavra escrita em gelo: sacrifício. Desde então, o inverno em Frosthaven tornou-se ainda mais rigoroso. Os moradores juram que, em noites de tempestade, é possível ver a figura gigantesca de gelo nas montanhas, abraçando o céu. E aqueles que se aventuram muito longe da vila nunca mais são vistos, consumidos pelo abraço do inverno eterno.